eu tive a informação de que, assim, o Davi Luiz vai voltar de férias, vai analisar como é que está o cenário na volta, ele está fazendo muita fé nessa mudança de comando técnico, uma nova comissão, mas se a coisa não voltar muito bem, se o grupo não voltar muito focado, de que o Davi Luiz ele está atento ao que vai acontecer, está esperançoso com a mudança de comando técnico, trazer um treinador estrangeiro, mas dependendo do andar da carruagem ali na volta, ele pode até se pintar uma proposta, e a gente sabe que ele tem cláusula lá de liberação, né, de proposta de time de estrangeiro, ele considera a hipótese, ele torce para que não aconteça, mas ele considera a hipótese de, se a coisa continuar no ritmo que está, de repente, se tiver uma proposta interessante da Europa, dele voltar, porque ele ficou realmente muito impressionado. Quem falou comigo disse que para ele ter feito essa exposição desse jeito, embora ele seja muito sincero nas suas declarações e tal, mas para ele se expor a esse ponto, porque realmente ele está muito incomodado, não é só com o resultado. Não é aquela coisa assim, perdeu a final da Libertadores, então ele está desanimado, não ganhou o Brasileiro, ele está desanimado. Não, ele está desanimado com o que ele tem visto no clube. Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Flageral TV na área. Galera, vocês viram aí o que foi falado em relação ao Davi Luiz e, lógico, a gente vai debater esse assunto. Também a gente vai falar sobre a promessa que o Gabigol fez em relação à Libertadores de 2022 e outras coisas que ele falou aí no programa Pode Ir Pá em relação à Barca. A Barca realmente vai zarpar, e vai zarpar cheia de atletas, pode ser até considerada uma arca para 2022, atletas que vão deixar o time do Flamengo. Em relação a contratações, né? Existem aí provavelmente umas oportunidades de mercado, são elas Rafinha Alcântara e Anderson Talisca e também o atleta Douglas Costa. E em relação ao Maracanã, em 80 dias teremos aquele famoso gramado híbrido que a nação tanto queria no tapete do Maracanã. Essas e outras vocês vão encontrar agora na Flageral TV, mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e baixe o aplicativo da OneFootball, que é o melhor aplicativo para futebol no celular, e lá vocês encontram as notícias atualizadas também do Flamengo. Baixe, é o primeiro link na descrição do vídeo, e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, vamos começar falando sobre esse assunto aí que o jornalista André Rocha trouxe no começo do vídeo, né? Ele estava falando para o UOL e era em relação ao Davi Luiz, que a situação dele, né, no time do Flamengo é uma situação que incomoda o próprio jogador diante de situações, conforme a gente viu ele explanando na beira do campo. Que sim, ele cogita deixar o time do Flamengo caso o próximo comandante não consiga aí acertar esses problemas que ele explanou, né? Que em relação aí aos treinamentos dos atletas não se dedicarem 100%, é lógico que a gente também conhece o amadorismo, né, cara, de alguns setores ali no departamento de futebol rubro-negro. E eu vou falar por mim mesmo, cara, o próprio gramado ali que eles treinam no Ninho do Urubu não tá lá aquelas coisas, então isso aí impressionou o atleta, né? E ele tá botando as fichas dele, as esperanças, no próximo comandante poder acertar aí esses problemas. Caso o próximo comandante não acerte os problemas, o próprio jornalista falou que, chegando uma proposta da Europa, ele sim cogita deixar o time rubro-negro, mas ele vai aguardar para ver o que vai acontecer aí no ano de 2022. É um excelente zagueiro, acostumado a profissionalismo, né? Acostumado, sempre jogou lá na Europa, então ele está sempre disposto a fazer tudo que o técnico pede em alta intensidade. E ele, não vendo isso dos colegas do lado, isso realmente desanima. Então, o próprio jornalista falou, né, que a pessoa que passou a informação para ele disse que para o Davi Luiz chegar a esse ponto de explanar na beira do campo é porque realmente ele está muito incomodado. E aí eu queria saber a opinião de vocês. Vocês liberariam aí o Davi Luiz? Lógico, a gente sabe que ele tem uma cláusula, né? Mas se você tivesse o poder ali de tirar ele do Flamengo ou não, você tiraria ele do Flamengo? Você acha que realmente é um zagueiro ali que vai fazer a diferença no ano de 2022? Coloque o seu comentário aqui embaixo, porque muitos torcedores estão apreensivos com essa notícia, né? Vamos aguardar aí. Eu acredito que o próximo técnico venha com carta branca, né? E possa aí ter pulso firme para comandar o elenco do Flamengo, porque realmente está precisando de um comando ali com um aval, com uma carta branca, igual foi com o Jorge Jesus em 2019. E é isso, galera, vamos aguardar, porque muita coisa está acontecendo nesse final de ano e muita coisa tem incomodado os torcedores, e esses problemas vêm realmente de dentro do futebol rubro-negro. E nação rubro-negra, o Gabigol, ele foi no Pode Ir Pá, né, que é um podcast aí bem famoso no Brasil, e ele prometeu, né, que vai chegar à final novamente e dessa vez vai vencer a final da Libertadores. Assim eu espero, um ótimo jogador, fez bastante gol também esse ano, mas o desempenho dele já foi bem abaixo do que foi em 2019 e também no ano de 2020.
ele está com bastante gana, pelo que a gente viu ali, e depende também muito dele, né, não perder tantos gols assim, para poder estar bem no ano de 2022, espero que 100% focado no futebol. É um cara que realmente ama estar jogando ali para a torcida do Flamengo, ele mesmo falou que gosta de ser xingado, aquilo ali traz gana para ele gosta muito, que se ele quiser amor ele procura em casa, não é no estádio de futebol. Ele é um jogador mesmo que tem sangue na veia, mas deixou muito a desejar, gosto muito do futebol dele, mas tem deixado realmente a desejar aí, principalmente nas finalizações, que sempre foi aí um forte do jogador. Ele também falou aí nesse próprio podcast que ficou uns 2 meses sem falar com o Bruno Henrique, mas isso aí é apenas mesmo uma curiosidade, né? Falou que o Bruno Henrique é maluco, mas pô, ele falar que os outros é maluco, pô, aí é meio complicado, né? Porque ele também não bate muito bem das ideias, mas centroavante tem que ser assim mesmo. E aí queria saber a opinião de vocês. Você acha que esse tipo de declaração ajuda? Que isso aí ele está muito otimista? Que é bom isso para o ano de 2022? Ou seria melhor ter um pouco mais de humildade ali, né? Tentar chegar na final, mas não garantir que vá vencer. Mas espero sim que em 2022 tudo seja novo, igual foi em 2019, né? Chegue um técnico e consiga corrigir os problemas do elenco mais bem pago do Brasil, tá? Em torno aí de 23 milhões de reais a folha salarial rubro-negra, 6 milhões a mais aí do que a folha do próprio Palmeiras, campeão da Libertadores. Precisamos sermos profissionais, tá? Não adianta a gente viver do título de 2019. Se a postura do elenco não mudar em 2022, a gente vai continuar somente mesmo sonhando com o título. A gente chegou realmente aí, pelo menos à final da Libertadores, mas precisou de algo a mais ali. Parecia realmente que o elenco estava jogando um campeonato carioca. E isso aí a gente não vai mais aceitar no ano de 2022. Precisamos ter gana, mas também a gente precisa ter nos treinamentos ali um limite, igual era com o Jorge Jesus, que chegava ao ponto do Michael vomitar após os treinamentos. Sem isso aí, sem dedicação 100%, história não vai fazer a gente ganhar títulos para frente. Essa é a minha opinião. Queria saber a opinião de vocês também, por favor. Coloca aqui nos comentários. E Nação Rubro-Negra falando sobre essa barca aí que vai zarpar no ano de 2022 e parece que a barca tá cheia de atletas rubro-negros, né? Vamos passar aí a lista dos atletas que o Flamengo provavelmente não conte no ano de 2022, sendo que tem 2 deles aí que somente se chegar uma proposta maneira o Flamengo vai liberar, mas o Flamengo também não vai negar aí uma negociação. Vamos lá para os nomes dos jogadores. Bruno Viana é um jogador que realmente o Flamengo não vai contar no ano de 2022, então a gente pode já contar ele aí como liberado. Em relação aí a outro zagueiro, Léo Pereira, a situação do Léo Pereira é a seguinte: caso chegue uma proposta que agrade o time do Flamengo, o Flamengo não vai se opor aí a negociar o atleta, né? Tentou, não é um atleta de se jogar fora, mas também não mostrou para o que veio, né? Ficou muito aquém aí as suas atuações do que o Flamengo queria. Outro jogador é o Pires da Mota, que também é uma peça aí praticamente descartada no ano de 2022. O Flamengo vai tentar de qualquer jeito negociar atleta diante do salário dele, que é o mesmo caso aí do Rodinei, que tem um salário alto. Tá? O Flamengo fez uma contraproposta aí para o Charlotte e aguarda realmente que consiga ter um ok do time americano para poder liberar o Rodinei. Vitor Gabriel também é um outro jogador aí que provavelmente seja negociado com o time do Flamengo. Ele que tem contrato até o ano de 2024. Nesse ano de 2022 ele teve algumas oportunidades, mas ficou aquém, né, da expectativa aí da direção do Flamengo. Então, caso o Flamengo consiga, vai liberar o atleta sim no ano de 2022, atleta que voltou há pouco tempo aí do Braga, de Portugal. Everton Ribeiro é um jogador que também o Flamengo pretende negociar, mas caso chegue uma proposta legal aí pro atleta, né? São altos salários, cara. Esses jogadores todos aí, a maioria deles tem salários muito altos. E o Flamengo mandando essa barca aí, caso do Vitor Gabriel não, mas do restante, tem salários assim que fazem a diferença no final do mês. E os jogadores não correspondendo, o Flamengo enxerga que não vai ter muito problema em liberar os atletas, e alguns deles sim, caso chegue uma proposta legal, porque o Flamengo também gastou dinheiro, como foi o caso aí do zagueiro Léo Pereira, né? O Flamengo gastou um dinheiro alto no Léo Pereira. Pires da Mota, o Flamengo já até se dá aí por vencido na situação do atleta, mas foram nos dois ali, cada um foram mais de 20 milhões de reais, então é muita grana. E o Flamengo vai tentar, pelo menos de alguma forma, recuperá-la. Mas caso consiga negociar os atletas, pelo menos o valor do salário, o Flamengo consegue economizar no final do mês. Desses atletas todos, teria algum aí que você não mandaria na barca de 2022? Coloca, por favor, aqui nos comentários.
E nação rubro-negra, vamos falar aí sobre o mercado da bola, né? Jogadores que podem chegar no time do Flamengo. Vamos falar do Rafinha Alcântara, do Talisca e também do Douglas Costa. Esse aí, o último que eu falei, né? O Douglas Costa estaria já até negociando com o time rubro-negro. Vamos começar pelo Douglas Costa. Segundo o jornalista Mauro Santana, o jogador foi oferecido ao time rubro-negro e o Flamengo iniciou negociações com o atleta. Outro jornalista do Sul, o Farid, né, falou que também o Douglas Costa negocia com o Atlético Mineiro. Então, pelo que a gente está vendo, existe aí uma pequena disputa, né, entre Flamengo e Atlético Mineiro pelo Douglas Costa, que teve problemas aí de relacionamentos lá no Grêmio, não foi muito bem no Grêmio, e por ter um salário astronômico muito alto, ele está praticamente descartado aí de jogar a segunda divisão pelo Grêmio no ano de 2022. E aí eu pergunto para vocês, né, vale a pena a gente contratar o Douglas Costa? Será que tem espaço para ele no time rubro-negro? Coloque seus comentários aqui. E falando sobre o Rafinha Alcântara, que segundo o jornal L'Équipe, jornal francês, o meia estaria de saída aí do time do Paris Saint-Germain. E aí seria aquela famosa oportunidade de mercado, né? Ele saindo aí do Paris Saint-Germain, a gente poderia tentar a contratação do jogador. Acho um excelente jogador que cairia como uma luva no time rubro-negro, mas depende também da vontade do atleta em vir jogar no Brasil, porque ele ainda tem muito mercado no futebol europeu. E falando aí do Anderson Talisca, muitos torcedores, né, pedindo a contratação dele, ele que estuda aí uma rescisão com o Al Nassr por falta de pagamento de salário, né, atraso aí no salário, mas não é uma situação fácil, tá? O Corinthians também quer o jogador, só que para ele conseguir aí essa liberação do Al Nassr, ele vai ter que realmente dar nó em pingo d'água, porque o Al Nassr pagou aí um dinheiro, se eu não me engano, foram 8 milhões de euros que o Al Nassr pagou para tirar ele do Evergrande, e com certeza o time não vai abrir as pernas para ele sair gratuitamente da melhor forma possível. A gente sabe que mesmo com salário atrasado nesses países é muito complicado a liberação do atleta. Então fica mais difícil aí a chegada do Talisca, e o Rafinha Alcântara depende do seu próprio coração em relação a querer vir para cá ou não. Acho que cairia dos três aí, o melhor que cairia com uma luva no time do Flamengo é o Rafinha Alcântara, tá? E aí eu queria saber a opinião de vocês, coloca aqui nos comentários, por favor. E é isso, galera, a gente precisa realmente se reforçar diante dessa barca que a princípio vai zarpar do Ninho do Urubu. E nação rubro-negra, após essa última partida do Fluminense no estádio Mário Filho, mais conhecido como Maracanã, se iniciou ali a troca do tão contestado gramado por um gramado híbrido, tá? Serão aí 10% de grama sintética e 90% de grama plantada, tá? Diferente daqueles rolos que eram plantados, se eu não me engano, em Campo dos Goytacazes, né? Que tem aqueles gramados gigantescos, e aí eles tiram o gramado, enrolam o gramado e aí depois colocam no Maracanã. É de mais difícil a absorção aí do contato do próprio solo do Maracanã com esse gramado. Então, volta e meia começa a ficar ruim de novo. Eles colocam, dura algumas partidas, depois fica ruim. E com esses 10% de grama híbrida, que vai gerar em torno aí de um gasto de 5 milhões de reais, a grama híbrida ela deixa uma conexão maior com o gramado do Maracanã. E aí facilita a entrada ali de água, irrigação, e aí o gramado a princípio será muito melhor no ano de 2022 do que foi no ano de 2021, que contundiu alguns atletas nossos e fazem, né, realmente, faz o maior estádio aí do mundo, né, que sempre foi o Maracanã, uma chacota em relação ao tapete que era para ser, né? Porque o que adianta? No palco do espetáculo, o palco está cheio de buraco. Aí fica meio complicado para os jogadores conseguirem desempenhar um bom futebol e botar a bola para rolar rapidamente. Então é isso, galera. Em 80 dias aí, o Maracanã já vai ter o seu gramado híbrido, vai ficar fechado por um bom tempo. Começo do Campeonato Carioca aí a gente não vai ter o Maracanã, mas é por um bom motivo a princípio. Vamos ver se realmente esse gramado vai vingar. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!